para vocês, como eu já tinha falado para vocês, a prova já está online, ela fica aberta até o final do mês de abril, tá bom? E focando em estequiometria a prova. Então vamos lá, então, a gente tinha parado no exercício de número 23, a capsina, o composto que dá sabor picante à pimenta, tem fórmula, então vamos começar aqui. Então a gente parou no exercício de número 23. A capsina, o composto que dá sabor picante à pimenta, tem fórmula C18, H27, NO3. Se você comer 10 miligramas de capsina, qual é a quantidade de matéria em milimols que você consumiu? Então aqui aquele exercíciozinho clássico, você tem que achar a massa molecular da capsina, né? Então você já sabe que número de mols é massa dividido por massa molecular. Então o desafio desse exercício é você determinar a massa molecular da capsina. Então você imagina que o carbono, você tem 18 carbonos, a massa atômica do carbono é 12. O hidrogênio tem massa atômica 21. Desculpa, a capsina tem 27 hidrogênios e a massa atômica do hidrogênio é 1. O nitrogênio tem massa atômica 14 e o oxigênio tem massa atômica 16. Então, você tem que me dizer, então você tem 18 vezes 12 dá quanto? vezes... 216. Então você tem 216 mais 27 mais 14 mais 48. Tá? Essa somatória dá quanto? $305. Então, a massa molecular da capsina é 305 grama-mol. Então, se você tem 10 miligramas de capsina e você divide isso daqui por 305 grama-mol, então, quantos mols tem em 10 miligramas de capsina? Você imagina que esse M quer dizer 10 a menos 3, quanto que é 10 dividido por 305? Dá 0,032. Perfeito. Então, ó, isso daqui dá 0,032 milimol. Eu posso multiplicar por 1.032, aí eu vou ter a resposta 32 micromol. Então, em 10 miligramas de capsina, eu tenho 32 micromols de capsina. Certo? Deixa eu ver até onde está indo aqui na lousa. Deixa eu ver. Até o risco laranja dá para eu escrever. Então, esse daqui foi o exercício de número 23. Aí vem o exercício de número 24. 20 gramas de ouro e 20 gramas de cloro são selados num recipiente e aquecidos até a reação estar completa. O produto é o cloreto de ouro 3. Que massa de cloreto de ouro é formada? Então você imagina que aqui você tem... Então você imagina que você tem o ouro que está reagindo com o gás cloro para dar o cloreto de ouro 3. Então você imagina que
eu vou ter que balancear essa semi-reação. Então, dois átomos de ouro reage com 3 átomos de cloro para dar 2 átomos de cloreto de ouro 3. Tá? Então, ele está falando que foram misturados 20 gramas dos dois. Ele quer saber que massa de cloreto de ouro pode ser formado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar o reagente limitante. Tá? Então, eu vou transformar a massa em número de mols. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar o número de mols de ouro. Então, se eu tenho 20 gramas dos dois, o número de mols de ouro vai ser 20 dividido pela massa molecular do ouro, que é 197 gramas mol. Daqui vai dar quanto? Quanto que isso aqui vai dar? 20 dividido por 197? Dá 0,10. 0,10. Depois você tem que determinar o número de mols de gás cloro. Então, você tem 20 gramas dividido por 70,9 gramas mol. Isso daqui vai dar quanto? Dá 0,28. Então, você faz o número de mols de ouro é igual ao número de mols de cloro. Você coloca os coeficientes estequiométricos trocados, 3 e 2. Então, você faz 3 vezes 0,1 mol. E aqui do outro lado você faz 2 vezes 0,28 mols. Então, nesse momento, você vai ter 0,3 e 0,56. Obviamente, 0,56 é maior que 0,3. Então, eu sei que o meu reagente limitante é o ouro. Lembra que eu sempre vou calcular o rendimento teórico através do reagente limitante. Então, continuando aqui o exercício de número 24, você vai aproveitar aquela reação, você vai escrever que o número de mols de ouro, que é o reagente limitante, é igual ao número de mols de cloreto de ouro 3. A estequiometria da reação é 2 para 2, que é o mesmo que 1 para 1. Né? Então, eu posso fazer que a massa do ouro dividido pela massa molecular do ouro é igual à massa do cloreto de ouro 3 dividido pela massa molecular do cloreto de ouro 3. Então, eu escrevo que a massa de cloreto de ouro 3 é igual à massa de ouro vezes a massa de cloreto de ouro 3 dividido pela massa molecular do ouro. Certo? Então, eu vou fazer... Então, você pode imaginar que isso daqui mesmo, ó, isso daqui é o número de mols de ouro, certo? Então, essa razão eu já sei, que já foi calculada que é 0,1 mol. Então, para eu achar a massa de cloreto de ouro 3, é só eu fazer 0,1 mol vezes a massa molecular do cloreto de ouro 3. Tá, o enunciado do exercício, ele já me deu que é 303,3 grama-mol. Aí eu não vou precisar de vocês, né? Que é só eu descer uma vírgula. Então, é 30,33 gramas de cloreto de ouro 3. Essa daqui é a resposta do exercício de número 24.
A gente tem agora um exercício que é um pouquinho mais elaborado. Então, vamos fazer agora o exercício de número 25. O metal alumínio reage com o gás cloro para produzir cloreto de alumínio. Em uma preparação, 255 gramas de alumínio foram postos em uma vasilha fechada, contendo 535 gramas de gás cloro. Após a reação terminar, descobriu-se que 300 gramas de cloreto de alumínio foram produzidos. Então, aqui, você imagina que o ouro, se você olhar na tabela periódica, os principais estados de oxidação do ouro são 3 e 1. No caso do alumínio, ele está na família 3A, então você sabe que o alumínio sempre vai formar cátions trivalentes. Então você tem o alumínio que reage com cloro para dar o cloreto de alumínio. Né? Eu sei que o alumínio forma cátions trivalentes, então eu sei que ele vai estar ligado com 3 cloretos. Essa reação é basicamente igual à reação do exercício 24. A única diferença é que no exercício 24 é ouro, aqui é alumínio. Então é 2, 3 e 2. Pode observar o exercício 24, a reação é a mesma, só que no lugar do alumínio é o ouro. Tá bom? Então ele fala que você tinha uma massa. Ele está falando que você tinha inicialmente uma massa de alumínio com 255 gramas de alumínio. E você tinha uma massa de gás cloro de 535 gramas. Após a reação terminar, descobriu-se que você tinha uma massa de cloreto de alumínio de 300 gramas. Aí vem o item A. Escreva uma equação. Então, o item A já foi resolvido aqui. A gente já escreveu a reação balanceada para a equação. Aí vem o item B. Que massa de cloreto de alumínio pode ser obtida utilizando esses reagentes? Né? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar quem que é o reagente limitante e, através do reagente limitante, dizer que massa que eu deveria obter de cloreto de alumínio. Então, vamos lá, vamos achar o reagente limitante. Pessoal, eu tinha esquecido no enunciado do exercício, eu não coloquei a massa molecular do alumínio. E agora me fugiu qual que é a massa molecular do alumínio. Então, eu vou entrar na tabela periódica online. 27, professor. 27. Perfeito. Então, vamos dizer qual que é o número de mols de alumínio que eu tenho. É 255 dividido por 27 grama-mol. Então, quantos mols de alumínio eu tenho? Deu 9,4. Então, eu tenho 9,4 mols de alumínio. E, por um outro lado, do cloro eu tenho 535 dividido por 70,9. Então, quantos mols de gás cloro eu tenho? Deu 7,54. Então, você tem 7,54 mols de gás cloro. Então, quem que é o reagente limitante? Número de mols de alumínio igual ao número de mols de cloro.
coloca os coeficientes trocados, 3 e 2. Né? Se você passar o 2 para cá dividindo, você vai ter que 1/2 número de mols de alumínio é igual número de mols de cloro. Então, você tem 1,5 vezes 9,4, que é, e aqui do outro lado você tem 7,54. Obviamente, né, esse lado da reação é maior. Então, você vai me dizer que o cloro é o reagente limitante. Então, você vai dizer para mim que o cloro é o reagente limitante. Então, uma vez que eu já sei quem é o reagente limitante, eu posso dizer qual que é o rendimento teórico da reação. Então, eu vou escrever que o número de mols de cloro é igual ao número de mols de cloreto de alumínio. Lembra que eu sempre uso o reagente limitante para calcular o rendimento teórico da reação. Então, o 2 fica do lado do cloro e o 3 fica do lado do cloreto de alumínio. Então, eu vou dizer que o número de mols de cloro que eu tenho é igual a 1,5 o número de mols de cloreto de alumínio, certo? Então, eu sei que o número de... Então, eu sei que o número de mols de cloreto de alumínio que eu vou obter é o número de mols de cloro, que é 7,54, dividido por 1,5. Para eu transformar o número de mols em massa, eu vou falar que a massa do cloreto de alumínio que eu vou obter é 7,54 mols, vezes a massa molecular do cloreto de alumínio. Agora, atenção, um detalhe, que a massa molecular do cloreto de alumínio, a gente vai ter que calcular, que eu não coloquei como dado do problema. Então, você sabe que o alumínio é 27 e que o cloro é 35,45 grama-mol. Então, quanto que é 3 vezes 35,45? 106,35. 106,35. Então, você imagina que a massa molecular do cloreto de alumínio é 133,35 grama-mol. Então, para determinar a massa de cloreto de alumínio que vai ser formada, é só você fazer 7,55 mol vezes 133,35 grama-mol, dividido por 1,5. Quanto que isso vai dar? Para mim deu 1,005. Acho que está faltando a potência. Faz 7, Eu acho que talvez seja 1005. É que eu comprei uma calculadora nova. O meu Tá. deu 670,30. Até fazer de novo. 670,30. Perfeito. Ah, não, acho que vocês dividiram por 1,5? Dividiram. Então, você imagina que o rendimento teórico dessa reação é... Então, era para ser obtido
670 gramas. Era para ser obtida 670 gramas de cloreto de alumínio, mas foram obtidas só 300 gramas. Aqui o exercício 25 ainda. Então, lembra do rendimento teórico? Então, a gente tem depois o item C. Qual é o rendimento percentual? Então, você lembra que o rendimento percentual é a massa que você obtém na prática, dividido pela massa que você deveria ter se 100%, se a reação se processasse 100%, né? É o rendimento prático dividido pelo rendimento teórico. Então, quanto que é 300 dividido por 70,3? Depois multiplicado por 100? Dá 44,75%. Então, essa daqui é a resposta do item D. Então, essa daqui é a resposta do item D. Aí vem a próxima questão. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Alguém falou comigo no chat da sala. Deixa eu só ver o que perguntaram. Não perguntaram nada. Achei que era alguma pergunta. Não sei se vocês estão vendo, eu estou colocando todas as nossas aulas, né? Eu estou colocando todas as nossas aulas no YouTube. Aí eu faço uma playlist com faço uma playlist no YouTube com todas as nossas aulas. Aí, se você quiser assistir as aulas novamente, eu acho que fica mais fácil. Se você se inscrever também no meu canal, toda vez que eu colocar uma atualização de vídeo, você vai poder ver. Você vai ser notificado. Então, vamos lá. Exercício de número 26. Exercício de número 26. Pequenas quantidades de gás cloro podem ser geradas em laboratório pela reação do óxido de manganês com ácido clorídrico. Então, você pode imaginar que essa daqui é uma reação de óxido-redução. Você pensa o seguinte: você tem o cloreto que vai ser oxidado a gás cloro. Então, você imagina que a primeira coisa que você faz para balancear uma semi-reação é você balancear o número de massa. Então, você tem 2 cloreto que vira cloro. Para você balancear a carga, você coloca 2 elétrons. Lembra que o elétron tem carga negativa. Desse lado, você tem o dióxido de manganês, ou simplesmente óxido de manganês 4. Né? Quando você tem óxido de metais, não é correto você falar de óxido de manganês, né? Você fala óxido de manganês 4. Então, você imagina que o óxido de manganês 4, ele vai precisar... Ele está indo para manganês mais 2, certo? Então, para balancear os oxigênios que você tem a mais desse lado, para cada oxigênio em excesso, você coloca 4H+. Então, aqui você vem e coloca 2 águas,
certo? Então, você imagina que e para balancear a carga, você vai vir aqui e vai colocar 2 elétrons. Porque aí você vai ter mais 4 menos 2, mais 2. E desse lado você tem carga mais 2. Então, se você soma essas duas semi-reações, você tem cloreto, 2 cloreto mais 4H+, que reage com o óxido de manganês 4, para dar o gás cloro, o cátion manganês 2+, mais 2 águas. Essa aqui é uma reação de óxido-redução. Você imagina que esse H+, vai vir do próprio ácido clorídrico, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a reação química balanceada. Essa daqui a gente usa muito no laboratório de ensino, quando a gente vai na química inorgânica, quando a gente vai ensinar para vocês a química dos halogênios. Quando a gente ensina na química inorgânica a química dos halogênios, né, você tem que obter cada um dos halogênios para você poder ver as propriedades deles. Um jeito de você obter no laboratório o gás cloro é isso. Você pega óxido de manganês 4, coloca no fundo de um frasco fechado, aí você despeja ácido clorídrico em cima. Esse ácido, o cloreto em meio ácido, na presença de óxido de manganês 4, ele vai virar o gás cloro. Ele vai virar o gás cloro. Na verdade, eu vou colocar aqui o cloreto de magnésio mais água. Então, essa daqui é a reação balanceada para você obter o gás cloro no laboratório. Tá bom? Então, vamos lá para as perguntas. Que massa de gás cloro pode ser produzida? Que massa de gás cloro pode ser produzida a partir de 42,7 gramas de dióxido de manganês? Então, ele está falando que você tem uma massa de dióxido de manganês da ordem de 42,7 gramas. Ele quer saber que massa de gás cloro você consegue obter com essa massa de manganês. Se você tiver ácido clorídrico em excesso. Então, você vai fazer aquela relação, número de mols de óxido de manganês 4 igual a número de mols de gás cloro. Então, primeiro você acha o número de mols de óxido de manganês 4, que vai ser 42,7 gramas, dividido pela massa molecular. Então, eu não coloquei também. Você tem que ir na tabela periódica e... O professor colocou, acho. Coloquei? Tá no final da C ou da D. Ah, tá no final da questão? É 96,94. 96,94 grama mol. Perfeito. Quanto que isso dá? 0,44. Então, você tem 0,44 mols de óxido de manganês 4. Esse é o exercício 26. Então, para resolver o item A, você vai escrever que o número de mols de óxido de manganês 4 é igual ao número de mols de cloro. Aí você olha para a estequiometria da reação, é 1:1. Né? Então, você sabe que o número de mols de cloro é igual ao número de mols de manganês. Então, você vai dizer para mim que a massa de cloro é igual ao número de
o número de mols de óxido de manganês 4, vezes a massa molecular do cloro, que é 70,09 grama-mol. Você já tinha calculado isso daqui anteriormente, então é 0,44 mol vezes 70,9 grama-mol. Quanto que isso daqui dá? 31,19. 31,19 gramas. Então, essa daqui é a resposta do item A. Aí vem o item B. Então, vem o item B. Que volume de gás cloro seria produzido pela reação entre 300 ml de uma solução de ácido clorídrico 0,1 mol por litro e excesso de dióxido de manganês? Então você lembra que concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. Eu posso passar o V para cá multiplicando e dizer que o número de mols é igual à concentração vezes o volume. Então ele está falando que eu tenho uma solução de ácido clorídrico de concentração 0,1 mol por litro. E eu tenho um volume de ácido clorídrico da ordem de 300 ml. Então, o número de mols de cloro que eu tenho é a concentração do cloro vezes o volume do cloro. Então, eu tenho 0,1 mol por litro vezes 300 ml. Corta litro com litro, sobra o M e o mol. Então, a resposta vai ser 30 milimol. Então, eu estou reagindo 30 milimol de ácido clorídrico com excesso de óxido de manganês 4. Nesse caso, ó, a reação é a mesma. Então, aqui é o item 26B. E aqui é a continuação do item 26B. Então, você vai escrever que o número de mols de ácido clorídrico é igual ao número de mols de gás cloro. Você vê aqui que é 4 e 1. Então, você coloca os coeficientes trocados. Você vai colocar o 4 do lado do cloro. Então, você vai dizer para mim que o número de mols de cloro que você vai obter é igual ao número de mols de ácido clorídrico dividido por 4. Certo? E para você transformar isso daqui em massa, né? Você pode escrever que número de mols é massa dividida por massa molecular. A massa molecular vem para cá multiplicando, né? Ó, então, não sei se está todo mundo acompanhando. Número de mols de cloro é igual a massa de cloro dividido pela massa molecular do cloro. E aqui você tem o número de mols de HCl dividido por 4. Então, isso daqui passa para cá multiplicando. E você tem que a massa de cloro que você vai obter é igual ao número de mols de HCl vezes a massa molecular do cloro dividido por 4. Então, ali a gente já tinha calculado. A gente tinha 30 milimol vezes 70,9 grama-mol. Isso tudo dividido por 4. Isso daqui vai dar quanto? (30 vezes 70,9 dividido por 4). E 75. 565? Isso? 531,75.
531,75. Qual que é a unidade aqui? É micromols? É miligrama? Miligramas. Ó, corta mol com mol, sobra só o grama e o M do milimol. A resposta é em miligramas. Se você quiser passar para gramas, é só você dividir por 1000, dá 0,53 gramas. Tá? Então, esse foi o exercício 26, item B. Não era para calcular o volume? Ah, tá, ainda tem o volume, né? Então, então essa daqui é a sua massa que vai ser formada. Ele quer saber o volume. Densidade é o que mesmo? Massa sobre volume. Será que eu posso dizer, então, que volume é igual a massa dividido por densidade? Posso, né? Densidade é massa sobre volume, eu passo o volume para cá e a densidade para cá. Então, posso dizer que volume é massa sobre densidade. O enunciado do exercício está dizendo que a densidade do gás cloro é 3,17 gramas por litro. Né? Então, eu vou falar que o volume formado é igual a 0,53 gramas dividido por 3,17 gramas por litro. Então, grama corta com grama, a resposta vai ser em litros. Quanto que isso daqui vai dar? 167,7. Não, 0,53 dividido por 3,17. Ah, tá. 0,167, então. 0,157 litros. 67. Desculpa. 67? Isso. Ó, uma coisa que é interessante. Se eu tivesse usado aqui em miligramas, ó, mesmo exercício, eu vou falar que o volume é 531 miligramas dividido por 3,17 gramas por litro. Minha resposta ia ser 167 o quê? Corta grama com grama, o que sobra? Mililitros. Perfeito. Então, às vezes o pessoal vive falando na minha disciplina, professor, mas precisa passar para litro, pode usar em ml. Pessoal, é só você colocar todas as unidades que você já sabe a tua resposta. Eu até comentei isso com o pessoal do diurno hoje de manhã, né? Uma vez um aluno ele foi fazer o cálculo, ele não pôs as unidades, ele tinha que pesar 1000 miligramas. Como ele não pôs unidade, ele achou que era 1000 gramas. Né? Aí eu estava atendendo um aluno do outro lado, e quando eu vi, ele estava com um becker desse tamanho em cima da balança e despejando um vidro inteiro dentro do becker. Ele ia pesar 1 grama, ele ia estar pesando 1 quilo. Por quê? Porque ele fez esse erro, porque não usou unidade. Tá? Então, aqui você tem o volume em litros e aqui você tem o volume em ml. Então, essa daqui é a resposta do item 26B. Então, você chega agora... no item C. Suponha que somente 150 ml de cloro foram produzidos na reação em B. Qual é o rendimento percentual da reação? Então, o rendimento percentual é o que você obteve
pelo rendimento teórico. Quanto que isso daqui vai dar? R$ 89,8. Perfeito. Isso daqui, então, é a resposta do item C. Professor, ela falou 89. A 89. Perfeito. Muito bom. Então, agora vamos para o exercício de número 27. Então, a gente vai agora para o exercício de número 27. E aqui ele está falando, o DDT é um inseticida proibido pelo governo dos Estados Unidos por ser perigoso para peixes e aves. Ele pode ser preparado da seguinte forma. Então, ele está falando que o clorobenzeno reage com cloral para dar DDT. Então, a reação que você tem é o clorobenzeno, C6H5Cl, que reage com o cloral para dar o DDT, que é o C14H9 H9 Cl5 mais H2O. Então aqui é o DDT, aqui é o cloral e aqui é o cloro benzeno. Se 451 gramas de clorobenzeno reagem com 368 gramas de cloral, para se obter 507 gramas de DDT, determine qual é o reagente limitante e calcule os rendimentos teórico e percentual. Então ele está falando que você tinha inicialmente, uma massa de clorobenzeno, eu vou chamar o clorobenzeno de CB, tá? Então ele está dizendo que eu tinha inicialmente uma massa de clorobenzeno de 451 gramas. Eu tinha uma massa de cloral da ordem de 368 gramas. Os dois reagiram e no final eu obtive uma massa de 507 gramas de DDT. No final eu obtive uma massa de 507 gramas de DDT. Então, basicamente, ele me pergunta, né, qual que é o rendimento dessa reação. Então, para eu dizer qual que é o rendimento dessa reação, eu tenho que calcular o rendimento teórico, né? Eu vou supor que todo o meu reagente limitante vai ser transformado em DDT. Então, para eu calcular o rendimento teórico dessa reação, o que eu tenho que fazer? Para eu calcular o rendimento teórico dessa reação. Achar o limitante? Exato. Então, vamos achar o reagente limitante. Então, eu vou colocar número de mols de clorobenzeno é igual a massa, que é 551 gramas, dividido pela massa molecular. Então, a massa molecular do clorobenzeno é 112,45 grama-mol. Enquanto que o número de mols de
Cloral vai ser igual a 368 gramas dividido por 147,35 gramas mol. Quanto que é esse daqui? Dá 4. 4. E quanto que é esse daqui? Dá 2,49. Então, quem que é o reagente limitante? Você vai escrever aqui, número de mols de clorobenzeno é igual ao número de mols de cloral. Você olha a estequiometria da reação, o 2 fica daqui. Então, você vai escrever 4 igual a 2 vezes 2,49. Então, você imagina que você tem mais cloral do que clorobenzeno. Então, o reagente limitante é o cloral. Então, o cloral é o reagente limitante. Então, agora eu vou calcular o rendimento teórico. Professor, não é o Sim. clorobenzeno o limitante? Ah, tá. Não, o clorobenzeno. Ele é menor, ó. O clorobenzeno é menos que o cloral, tá? Eu pensei uma coisa, falei outra. Ó, o clorobenzeno é 4, o cloral é 2,49, mas a estequiometria da reação é 2:1. Né? Dessa forma, vai faltar clorobenzeno para fazer a reação. Certo? Então, vamos calcular o rendimento teórico. Então, você vai escrever que o número de mols de clorobenzeno é igual ao número de mols de DDT. A estequiometria é 2:1, então o 2 fica do lado do DDT. Então, você vai falar que o número de mols de DDT que você vai obter é igual ao número de mols de clorobenzeno dividido por 2. Então, você imagina que vai ser 4 dividido por 2, que vai ser 2 mols. Então, você vai obter 2 mols de DDT. Para você dizer qual que é a massa de DDT que será obtida, é só você fazer o número de mols vezes a massa molecular do DDT, que eu já coloquei no enunciado do problema, que é 354 grama-mol. Então, ó, esse daqui é a massa molecular do DDT. Então, isso daqui vai dar 708. Então, o rendimento teórico dessa reação é 708 gramas de DDT. No entanto, só foram obtidas 507 gramas de DDT. Então, para eu calcular o rendimento dessa reação, é só fazer 507 gramas dividido por 708 gramas e multiplicar por 100. Isso aqui vai dar quanto? Deu 71,61. 61? 71,61. Vamos pôr 72%. Vou arredondar aqui. Tá, então, o rendimento dessa reação é 72%. Então, você imagina assim, que é mais de maneira didática que a gente pede o item A, o item B, o item C. Quando eu falo calcule o rendimento de uma reação, você tem que pegar e descobrir qual que é o reagente limitante. Através do reagente limitante, você determina o rendimento teórico. Né? Quando você tem o rendimento real dividido pelo rendimento teórico, você tem o rendimento da reação.
Então, agora a gente tem o exercício de número 28. Suponha que você esteja envolvido no projeto de uma siderúrgica. Diante da preocupação com o impacto ambiental do projeto, você precisa conhecer não apenas a quantidade de ferro que pode ser extraída do minério utilizado, como também a quantidade de dióxido de carbono produzida na extração. Você realiza alguns experimentos em laboratório para saber mais sobre o processo. Que massa de óxido de ferro 3 presente no minério de ferro é necessária para produzir 20 gramas de ferro ao ser reduzido por monóxido de carbono, ao metal ferro e ao gás de óxido de carbono em alto forno. Então você imagina que nas siderúrgicas, né? Você tem o minério de ferro. O minério de ferro é basicamente esse daqui. Então lembra da nomenclatura? Pelo amor de Deus, não me confundam na hora de fazer nomenclatura óxido com oxiânio, tá? O óxido não tem carga, o óxido tem carga zero. Então isso aqui é um óxido, tem carga zero. Por se tratar, você lembra que o oxigênio é um não metal, tá? Se olhar lá na tabela periódica, o oxigênio vai estar ali na família 6A, não metal. Então, se toda vez que você tiver um óxido de metal, você imagina que você vai ter um óxido iônico. Quando você tiver um óxido de não metal, você vai ter um óxido molecular. Então, quando você tem um óxido iônico, você tem que usar a nomenclatura dos sais. É óxido de ferro 3, tá? Então, você imagina que o óxido de ferro 3 reage com monóxido de carbono para dar ferro metálico e dióxido de carbono. Essa é a reação. Bem, deixa eu ver, essa reação está balanceada? Não. Então, eu vou começar a balancear por onde? Pelo ferro. Agora o ferro está balanceado. Para onde que eu vou agora? Eu vou para o carbono. Então, eu tenho um carbono daqui e aqui eu tenho um carbono. Está balanceado. Então, eu vou olhar para o oxigênio. Então, você imagina que para cada oxigênio, eu vou precisar de... Para cada oxigênio, eu vou precisar de 3 monóxidos de carbono. E cada monóxido de carbono vai dar um dióxido de carbono. Então, agora eu tenho a equação química balanceada. Óxido de ferro 3 reage com 3 monóxidos de carbono para dar ferro metálico e 3 dióxido de carbono. Agora eu tenho a equação química balanceada. Que massa de óxido de ferro presente no minério de ferro é necessária para produzir 20 gramas de ferro, ao ser reduzida por monóxido de carbono, ao metal ferro e o gás de óxido de carbono em alto forno. Bem, então você vai escrever, ele quer saber, ele quer obter uma massa de ferro da ordem de 20 gramas. Ele quer obter uma massa de ferro igual a 20 gramas. Ele quer saber, então, qual que é a massa do minério, né, que é o óxido de ferro 3, que eu preciso para obter 20 gramas de ferro. Então, a primeira coisa que a gente faz é transformar a massa de ferro que ele quer em número de mols. Então, você põe 20 gramas dividido pela massa molecular do óxido de ferro 3, que é 159,69.
Não seria a massa molecular do ferro? Ah, não, é do ferro. Isso daqui é o número de mols de ferro. Então, é pela massa molecular do ferro. Então, a massa molecular do ferro é 55,85 grama-mol. Quantos mols de ferro eu tenho em 20 gramas, então? 0,35. 0,35 mols. Perfeito. Então, você vai colocar que o número de mols de ferro é igual ao número de mols de óxido de ferro 3. Pela estequiometria da reação, você vai colocar o 2 daqui. Então, você vai me dizer que o número de mols de óxido de ferro 3 que você vai precisar é a metade do número de mols de ferro que você tem. Para você transformar número de mols em massa, é só você fazer massa dividido por massa molecular, né? Ó, você vai colocar, então, que a massa do óxido de ferro 3, dividido pela massa molecular do óxido de ferro 3, é igual ao número de mols de ferro dividido por 2. Dessa forma, você me diz que a massa do minério de ferro que você precisa é número de mols de ferro vezes a massa molecular do óxido de ferro 3, dividido por 2. Então, é só você fazer 0,35 mols vezes a massa molecular do óxido de ferro 3, que é 159,69, dividido por 2. Isso daqui vai dar quanto? 27,94. Então, obviamente, nesse começo, você já percebe que você vai precisar de mais minério, que você vai usar muito mais minério do que vai obter ferro, né? Na verdade, na vida real é quase que impossível você ter só óxido de ferro, você também tem outras coisas com minério, né? Então, você imagina que vai ser menos ainda o teu rendimento. Mas fazendo de conta que você tem como matéria-prima o óxido de ferro 3, de 20 gramas, para obter 20 gramas de ferro, você vai gastar 27,94 gramas de óxido de ferro 3. Tá bom? Então, agora a gente vai para o item B. Que massa de dióxido de carbono é liberada na produção de 20 gramas de ferro? Então, a gente vem para cá. Então, agora é o item. Então, você pode imaginar que aqui é o 28A. E agora a gente vai fazer o 28B. Então, você vai escrever número de mols de ferro é igual ao número de mols de dióxido de carbono. Então, você vai colocar o 2 daqui e o 3 daqui. Então, você vai me dizer que o número de mols de dióxido de carbono que você vai ter é 1,5 vezes o número de mols de ferro. Então, você tem o número de mols é 0,35.
Então, você vai dizer que o número de mols de dióxido de carbono que você vai obter a partir de 20 gramas de ferro vai ser 0,7 mol. Então, para você me dizer a massa de dióxido de carbono que vai ser gerada, é só você fazer 0,7 mols vezes a massa molecular do dióxido de carbono. Então, você vai ver que a massa molecular do dióxido de carbono é 12 mais 32. 2 vezes 16, 32. A massa atômica do carbono é 12. Então, a massa molecular do dióxido de carbono é 44 gramas-mol. Então, a massa de dióxido de carbono que vai ser produzida é 0,7 vezes 44 grama-mol. Isso daqui vai dar quanto? Isso aí vai dar quanto? 0,7 vezes 44? Dá 30,8. Então, a massa de dióxido de carbono produzida vai ser 30,8 gramas. Então, nesse momento, você imagina que para produzir 20 gramas de ferro, você precisa de 27,94 gramas do minério e vai gerar 30,8 gramas de dióxido de carbono. Certo? Então, vamos fazer mais um exercício. Professor, Sim. desculpa, eu só não entendi porque, tá, NCO2 é igual a 1,5 vezes N ferro, né? Isso. E por que deu 0,7? Porque para mim Não, acho que é eu que multipliquei errado. 0,35 vezes 1,5 dá quanto? 0,525. 0,525, perdão. Eu multipliquei errado, eu fui fazer de cabeça, eu multipliquei errado. Então, aqui não é 0,7, é 0,525, né? Então, perdão, não era 0,7 vezes 44, é 0,525 vezes 44. Isso daqui dá quanto? 23,1. 23,1. 1. Tá, perfeito. Certo? Então, aqui é 1,5 vezes 0,35, né? Esse número de mols aqui é 0,35 mols. A gente tinha calculado, né? Que 20 gramas de ferro tem 0,35 mols de ferro, né? 0,35 vezes 1,5, 0,525. Isso daqui multiplicado pela massa molecular do dióxido de carbono vai dar a massa de dióxido de carbono que vai ser gerada no processo. É 23,1 gramas. Posso essas coisas só para ver se estão prestando atenção. Brincadeiras à parte, né, pessoal? Vamos então para o exercício de número 29. O combustível sólido do foguete auxiliar no ônibus espacial é uma mistura de perclorato de amônio e pó de alumínio. Na ignição, a reação que ocorre é... Então, está aqui embaixo a reação que acontece. Né? Então, agora é o exercício de número 29. Então, a gente está aqui no exercício de número 29. Essa daqui é a reação do combustível de foguetes, né? Então, você tem 6 perclorato de amônio. Lembra da nomenclatura, tá?
perclorato de amônio. Você tem 6 perclorato de amônio que reage com 10 alumínio para dar óxido de alumínio mais nitrogênio mais ácido clorídrico mais água. Essa é a reação que acontece no combustível de foguete. Perclorato de amônio reage com alumínio para dar óxido de alumínio, nitrogênio, ácido clorídrico e água. Eu acho que eu comi o coeficiente ali do ácido clorídrico. São 6 ácidos clorídricos aqui, né? Essa daqui é a equação química balanceada que acontece no combustível de foguete. Então vamos lá. A questão A. Que massa de alumínio deve ser misturada com 1 kg de perclorato de amônio para essa reação? Então a questão é a seguinte: se eu tenho uma massa de perclorato de amônio igual a 1 kg, que massa de alumínio que eu preciso? Que massa de alumínio que eu preciso para reagir com 1 kg de perclorato de amônio? Primeira coisa que você faz é determinar, então, o número de mols que você tem de perclorato de amônio. Você tem que determinar o número de mols de perclorato de amônio. Então, você vai fazer 1.000 gramas dividido por a massa molecular do perclorato de amônio, que é 117,45 grama-mol. Isso daqui vai dar quanto? Dá 8,51. 8,51. Você tem 8,51 mol de perclorato. Para saber a massa de alumínio que você precisa, você vai escrever o número de mols de perclorato de amônio é igual ao número de mols de alumínio. Você vai colocar os coeficientes trocados, 10 e 6, né? A essa altura do campeonato, você já sabe que eu posso fazer, a essa altura do campeonato, você já sabe que eu posso substituir número de mols de alumínio por massa de alumínio dividido por massa molecular do alumínio, né? Então, você imagina que a massa do alumínio, então você imagina que a massa de alumínio que você vai obter vai ser 10 vezes o número de mols do perclorato, vai ser 10 vezes o número de mols de perclorato de amônio, que é 8,51 mol, multiplicado pela massa molecular do alumínio. Então vamos colocar aqui para ficar mais bonitinho, né? Massa do alumínio dividido por massa molecular do alumínio, vezes a massa molecular do alumínio, que é 27 grama-mol. Isso tudo dividido por 6, né? O 6 está aqui e vem para cá dividindo. Quanto que isso vai dar? 10, pode falar. 382,95. Vou colocar 383 gramas, então. Então, a resposta do item A é 383 gramas de alumínio. Essa daqui é a resposta do item A. Ok? Então, agora vamos para o item B. Determine a massa
dióxido de alumínio, né, que é o alumínio em pó. Então, você imagina que o óxido de alumínio é alumina, um pó branco finamente dividido, que é produzido como uma enorme nuvem de fumaça branca, formada pela reação entre 1 tonelada, né, de alumínio, pela reação de 1 tonelada de alumínio. Então, ele está falando que eu tenho perclorato, que é... Então, ele está falando que o meu reagente limitante é o alumínio. Então, agora é o 29B. Ele está falando que eu tenho uma massa de alumínio que foi utilizada como combustível no foguete de... Então, vamos colocar 1 vezes 10 a sexta gramas, né? Ou simplesmente vamos colocar 10 a terceira quilogramas. Ele quer saber qual que vai ser a massa de óxido de alumínio que vai ser formada, né? Então, você escreve que o número de mols de alumínio é igual ao número de mols de óxido de alumínio. Você olha para os coeficientes da reação e vai colocar 10 e 5. Então, você sabe que o número de mols... Então, você sabe que o número de mols de óxido de alumínio que vai ser formado, né, vai ser 5 dividido por 10, né, meio, vai ser igual a meio o número de mols de alumínio. Então, você imagina que se eu tenho... Então, você imagina que se eu tenho 10 mol de alumínio, eu vou produzir 5 mols de óxido de alumínio, né? Então, nesse caso, eu vou colocar aqui a massa do óxido de alumínio, dividido pela massa molecular do óxido de alumínio, é igual a 0,5 a massa do alumínio, dividido pela massa molecular do alumínio. Então, você imagina que a massa de óxido de alumínio que eu vou produzir nessa reação é 0,5 vezes 10 a terceira quilogramas, 10 a terceira quilogramas, vezes a massa molecular do óxido de alumínio, que é a massa molecular do óxido de alumínio, que é 102 grama-mol. Isso tudo dividido pela massa molecular. Isso tudo dividido pela massa molecular do alumínio. Que é 27 grama-mol. Pessoal, perceba que vai cortar grama com grama, mol com mol. A resposta vai ser em quilogramas, tá? Então, 0,5 vezes 102, eu posso até deixar isso aqui intacto, né? Então, eu faço 0,5 vezes 102 dividido por 27. Isso daí dá quanto? Professor, não é 10 na 6 quilograma?
Não, o exercício fala 10 à terceira. É que eu pensei por causa do vezes 1000 na frente. Não, é 1 vezes 10 à terceira. O que está escrito no exercício. Ah, tá, beleza. Obrigada. Eu acho que, na verdade, é que eu tirei esse exercício do livro e eu coloquei na prova exatamente igual para vocês, só que na prova, para não ficar exatamente igual, eu fiz o exercício do livro era igual está na prova. 1,5 vezes 10 à terceira quilogramas, o que representa 1,5 toneladas. Então, na prova está 1,5 e no exercício que a gente resolve em sala de aula está 1. Tá bom? Então, quanto que vai dar? Só faz 0,5 vezes 102 dividido por 27. 1,88 vezes 10 na terceira. 1,88? É, 88? 88. Isso. Então, você imagina que se você queimar 1 tonelada de alumínio, né, que 10 à terceira quilograma é 1 tonelada. Se você queimar 1 tonelada de alumínio, você vai gerar 1,88 toneladas de óxido de alumínio. Também é conhecido como alumina, né? Por isso que quando o foguete espacial sobe, né, fica aquela cauda, né, que é um rastro branco que fica no céu. Aquilo ali é o óxido de alumínio. Certo? Então esse foi o item 29B. São 22 agora. Então vamos voltar ao 8h20, tá? Então 8h20 a gente volta à nossa aula. Tá bom? 8h20 então a gente continua com a aula.